Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Jesus. Eu confesso para os irmãos, já de antemão, eu tenho uma certa fascinação por contos de guerras antigas. Sempre fui muito apegado um pouco a histórias de mitologias, Guerra dos Deuses. Quem já assistiu aqui 300 sabe do que eu estou falando. Quem já leu a história dos espartanos e uma série de coisas que às vezes a gente acompanha, são fatores que às vezes são importantes para a nossa vida no modo geral, e outros que na verdade simplesmente são simbólicos. Já li o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, uma infinidade de vezes, e ali a gente tira aprendizado para a nossa vida, para o nosso cotidiano, cria uma série de estratégias para que a gente possa estar sempre um passo à frente dos nossos adversários. Quando a gente fala adversários no modo geral, não está se tratando só no mundo espiritual, do diabo, não está se tratando no nosso dia a dia, da pessoa que implica, que está se levantando contra a nossa vida, mas das adversidades da vida no modo geral. As adversidades, elas se opõem às nossas decisões, se opõem àquilo que nós planejamos para o nosso futuro, para a nossa vida no modo geral, a ponto de se tornar muitas vezes uma tarefa tão difícil que classificamos as adversidades da nossa vida como os nossos próprios inimigos. Às vezes você tem um pensamento, planejou algo na sua mente e está muito à frente, às vezes, das possibilidades, e as adversidades se tornam realmente um adversário cruel e difícil de se vencer. Mas quando nós entramos no mundo espiritual, quando nós preparamos a nossa mente para entender como é que funcionam as coisas espirituais, nós vemos que não é muito diferente do nosso cotidiano, não é muito diferente das guerras convencionais que ouvimos falar, não é muito diferente do dia a dia de quem vive uma vida de combate. Ao contrário, tem muitas coisas que são similares e tem muitas coisas que não são favoráveis àquilo que nós queremos, ao contrário, são mais difíceis de lidar, porque no mundo espiritual nós lutamos contra um inimigo que não temos a possibilidade de enxergá-lo. Não temos as condições de vê-lo, não temos as condições de combatê-lo de uma forma carnal. No mundo material, traçamos uma imensidão de estratégias para combater os nossos inimigos. Quando se trata das adversidades da vida, por exemplo, sabemos que uma das estratégias traçadas por todo pai de família é levantar cedo, pegar no batente, sabendo que se olhar para trás, se o arado cair, os filhos vão ficar com, como dizia um amigo meu, os olhudinhos, vão chegar em casa, vão te cobrar. E aí, quero comer, eu quero vestir, quero educação, quero saúde. E aí, como é que vai ser isso? E uma das estratégias formidáveis que desde que o mundo é mundo, desde que Eva foi lá, segundo a tradição católica, pegar a maçãzinha lá para comer, aí a ordem de Deus para o homem foi qual? Sob o suor do teu rosto comerás. Depois os irmãos, a gente monta uma estratégia para a gente pegar quando chegar lá no céu. Ninguém mandou ele dar esse mole. E uma das estratégias que nós traçamos, não tem jeito, não tem para onde correr, enfrentar as adversidades, enfrentar o aumento dos impostos, enfrentar as dificuldades que surgem na nossa vida, no nosso dia a dia, trabalhando. Faz parte das nossas estratégias. Quando se trata muitas vezes da nossa vida sentimental, procuramos às vezes auxílios de um amigo, de um psicólogo, procuramos o pastor, liga para o pastor, pelo amor de Deus,
Não aguento mais essa mulher, vou enforcar ela, pastor. Eu não aguento mais esse homem, eu vou expulsar ele da minha casa, vou dar um monte de vassourada nele. Mas uma das nossas estratégias é buscar o auxílio, às vezes de um homem, de Deus, às vezes de um profissional na área de psicologia, às vezes de um amigo que tem uma maturidade no assunto, para que possamos conseguir combater, para que possamos conseguir resolver os nossos problemas. Todas as coisas, de todas as formas, são inimigos visíveis, são inimigos carnais, que nós levantamos a nossa cabeça e enfrentamos muitas vezes. A depressão, por exemplo, é uma omissão da sua verdade. Você está diante de um problema, muitas vezes, e você, por não conseguir reagir àquele problema, é onde que a depressão te pega. Você fica ali retraído, não tem forças para combater e se deixa ser consumido pelos os devaneios da nossa vida, pelas lutas que se levantam contra nós. Mas no mundo espiritual existe uma diferença muito grande. Eu, principalmente, fui criado dentro de a partir de um determinado momento, dentro de um lar evangélico, onde todas as coisas que aconteciam eram resolvidas com a seguinte frase: o sangue de Jesus tem poder. E ficava-se aquela preocupação: meu Deus, e agora? O diabo chegou aí, está assustado. O que está acontecendo? A criança caiu, não era, vem cá, vamos... O sangue de Jesus tem poder. É o diabo que empurrou a criança. E caiu a panela na cozinha, fez um barulho: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Até a gente entender que no mundo espiritual existe sim atuações malignas que até interferem no nosso mundo, na nossa realidade, materialmente falando, mas que devemos existir em nós um equilíbrio, um controle daquilo que é espiritual e daquilo que é material, porque as armas da nossa milícia, como a palavra de Deus nos disse, não são carnais, elas não são humanas, não são para combater inimigos visíveis, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, porque o teu adversário, por mais que você pense que não, por mais que você não consiga enxergar, ele tem a sua força, ele tem a sua fortaleza para combater as nossas vidas. Eu estava ouvindo aqui pastor Betinho falando aqui, testificando para a glória de Deus, que já faz um trabalho de evangelismo. Eu lembro que quando eu comecei um trabalho de evangelismo, até tijolada eu levei sem saber por quê. Sem saber por quê. Uma vez o outro pegou uma cadeira e veio na nossa direção num ar livre, falei: pronto, todo mundo aqui vai tomar cadeirada. Não tem para onde fugir. Não tem jeito. E ele insano com a cadeira na mão, falei: Jesus, e agora? Aí vem: sangue de Jesus tem poder, mete a mão nele aí, expulsa esse demônio que está vindo na nossa direção. E o inocente do rapaz só queria deixar a cadeira lá para a moça sentar. Mas a gente enfrenta tanta tribulação, tanta coisa, que gera uma preocupação muito grande, né? Gera às vezes, essa influência espiritual afetando o nosso mundo material, isso vem até a nós. Eu tive um trabalho de evangelismo na Rocinha com um pastor que não teve jeito. Tivemos que botar a caixa de som na frente, porque ele vinha tijolada uma atrás da outra, a gente não sabia nem de onde estava vindo. Isso tudo para que a palavra de Deus não fosse pregada, para que a obra do Senhor não fosse feita. Então eu estava ouvindo aqui o pastor ministrar, evangeliza um aqui, evangeliza outro ali. Irmãos, é uma peleja fora do comum, uma peleja terrível. Às vezes tem um reflexo tão grande na nossa vida material que perdemos até o equilíbrio emocional. Às vezes perdemos até o controle das coisas que estão acontecendo à nossa volta, por tantas forças que o diabo ele impetra contra a nossa vida. Mas quando eu venho ver o mundo espiritual, eu vejo que o Senhor preparou para nós armas para que nós não estejamos sozinhos nessa guerra. Armas para que nós tivéssemos condições de combater o nosso adversário. A Bíblia diz que no chamado de muitos profetas, juízes, de repente surgiu uma mulher chamada Esté. O nome original era Hadassa.
ela foi levada por Deus para o rei Assuero para se tornar rainha, para defender um povo que não tinha armas contra um inimigo que vinha de forma poderosa contra eles. Eles não tinham arma mesmo, não tinha espada, não tinha escudo, não tinha pedra, não tinha pau, não tinha nada. E ia contra eles para dizimá-los da face da terra totalmente, usando todas as forças que fossem possíveis. O pastor no outro dia estava testificando aqui, falando sobre o pastor Josué Erion, o missionário Josué Erion. Eu estava lembrando que ele foi preso em um determinado lugar, chegou nesse lugar e estava testemunhando. A gente ri aqui, mas você fica imaginando na tua mente o que pode acontecer quando nós estamos como alvo do nosso adversário, como alvo do diabo, que tem se levantado contra as nossas vidas todos os dias. Se nós não estivéssemos na torre de vigilância, se nós não estivermos cobrindo a nossa vida, como a palavra de Deus aqui vai nos instruir, verdadeiramente estamos perdidos. Ele falou que estava preso com um amigo também missionário, e de repente chegou um soldado com uma barra de ferro, mandou que eles colocassem os pés nas cadeiras, e ele, com uma barra de ferro, acertou a perna dos dois, quebrando os pés deles naquele exato momento. Eles ficaram ali, com os pés quebrados, presos. De repente, eles ouvem uma discussão do lado de fora. Entra um rapaz com uma outra barra de ferro, enterra a barra de ferro na cabeça do rapaz que estava do lado dele, missionário que também estava pregando a palavra de Deus. Ele falou que o sangue começou a jorrar quente, ele desesperado, sem saber o que fazer, tirou a camisa, enfiou dentro da cabeça do rapaz, para ver se parava aquele sangueiro terrível. E ele começou a orar: Jesus, e agora? Eu vou ser o próximo. Não tem jeito, vim aqui pregar a tua palavra, ainda bem que eu já consegui cumprir parte da missão, ainda falta o resto. Ele falou que de repente uma outra confusão surgiu. Ele: pronto, agora é minha vez, Senhor, te entrego o meu espírito, já sei que eu vou partir para a glória. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de viver, de fazer a tua obra, de cumprir a tua missão. Jesus virou para ele e falou assim: não, ainda não é a hora não, você vai ser assolado mais um pouquinho só. De repente o rapaz entra, coloca uma algema nele, conduz ele para o lado de fora, bota ele dentro de um carro, chega numa estação de trem, desce. E ele falou que quando ele fez o giro de 180 graus, ao sair do trem, daquele vagão que ele estava, ele olhou para um lado e para o outro e viu 16 soldados, cada um com uma M16 na sua mão. Ele virou para o Senhor e fez a seguinte pergunta: Senhor, para que 16? Um só já basta. Uma M16 dessa daí já é o suficiente para fazer um estrago total na minha vida. Para que 16? Eu quero entender para que 16 soldados. O diabo, quando ele vem contra a tua vida, ele vem para te colocar medo. Ele vem de verdade para te parar. Vem para mostrar para você que ele tem condições de te parar. Mas se você estiver revestido com a armadura de Deus, com a espada que é a palavra do Senhor Jesus, não existe 16 soldados, uma muralha, uma multidão, um exército inteiro, um mundo inteiro pode vir contra a tua vida, que Jesus estando nela, nada vai te acontecer. Instruções do Senhor: finalmente fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus. Não vou tomar muito tempo, porque as horas avançam muito rapidamente. De todas as armaduras de Deus, tem um texto aqui que é tremendo e poderoso para as nossas vidas, que ele diz o seguinte, aqui no versículo 17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a gente fala sobre essa questão, muitas das vezes sempre vai surgir o assunto da mesma forma: como é que tem estado a nossa vida perante o Senhor? Como é que tem sido o manejo das bênçãos de Deus, das vitórias de Deus sobre as nossas vidas? Às vezes nós viemos para a casa do Senhor, voltamos, ouvimos a palavra, alegramos o nosso coração, louvamos, adoramos a Deus, mas a nossa condição espiritual continua precária. A Bíblia diz que chegaram os discípulos diante de Jesus para questionar acerca dos fariseus. Jesus virou para eles e disse assim: esses, os mesmos que se aparentam com roupas bonitas,
que falam bem, que demonstram conhecimento da Torá, que demonstram conhecimento da minha palavra, também são como sepulcro caiado, porque estão bonitos por fora, mas estão por dentro exalando mau cheiro, cheio de podridão na sua vida, porque não consegue se voltar para Deus da forma necessária. Muitas das vezes nós somos cristãos em Cristo Jesus que não temos defesa espiritual para a nossa vida, sabe por quê? Porque nós não temos a palavra de Deus na nossa vida para combatermos o nosso adversário. Como eu disse, por ter sido criado num mundo totalmente espiritual, tudo era o sangue de Jesus tem poder. Mas às vezes, muitas das vezes, as coisas acontecem na nossa vida por influência do nosso adversário, porque Deus permite que ele se levante contra as nossas vidas, mas nós não temos visão e nem muito menos a palavra de Deus para repreender o nosso adversário. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente materialista, num mundo totalmente carnal. A Bíblia diz que quando Paulo vai dar instruções para Timóteo, ele diz assim: eu não posso dizer para vocês como existem carnais, mas sim como existem espirituais em Cristo Jesus, pessoas que se voltaram para a obra de Deus, pessoas que oram, que jejuam, que têm a sua vida consagrada. Porque não é só você sair da tua casa e você sentar aqui e ouvir a palavra de Deus que você vai estar se revestindo, não. Revestir-se das armaduras de Deus, ter a palavra da justiça, é você buscar a Deus com fidelidade. Deus pergunta para mim e para você nessa noite: como é que está a nossa vida diante do Senhor? Eu quero dizer para você nessa noite, não se engane. Eu posso vir aqui 10 milhões de vezes, subir nesse púlpito, pregar, falar do amor de Deus, cantar, até tentar tocar. Mas se a minha vida não estiver pautado na palavra do Senhor, que é a espada da minha salvação, meu amado, o diabo vai vir com toda a força contra a minha vida. E só não vai conseguir me derrubar se Deus verdadeiramente o parar. As armas que Deus deu para você estão todos os dias diante de ti. Estão todos os dias diante de você. Ah, eu estou vestido com o capacete da salvação. Pergunta o que é salvação, tem gente que não passa nem na mente. Senhor, eu estou sendo salvo de quê? E de quem? Para onde eu estou indo? Quem sou eu na tua presença? Essas instruções vieram para que o povo verdadeiramente pudesse se colocar em uma posição de combate. Porque por mais que você não consiga enxergar o teu inimigo, Deus está lá em cima no céu velando pela tua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem para os livrar. Mas o diabo está como um leão ao derredor daqueles que buscam ao Senhor 24 horas para tragar a tua vida. 24 horas por dia. Se a gente fosse fazer aqui uma analogia de tempo, uma das nossas lutas é contra o tempo. Que o certo era a gente trabalhar 8 horas, descansar 8 horas, ter mais 8 horas a gente vai tentar gozar de um lazer. Aí o camarada me sai de casa 5 horas da manhã, volta às 7 horas da noite, acabou. O dia já acabou, eu não tenho mais nada para fazer. A esposa chega pro cara e fala assim: amor, vamos ali na rua comprar um salgado. Falta pouco ele tacar o sapato. Pelo amor de Deus, não fala mais nada comigo não. Já trabalhei o dia todo, já estou cansado, estou estressado. Vem você para ir para a rua. Vai você sozinha. Fica logo louco, né? E na Taquara, a gente fazendo um trabalho de avaliação do imóvel, o rapaz me desce do carro com um monte de bolsa, 4º andar, subindo as escadas. A mulher: anda logo, homem mole. Ele largou as bolsas, saiu chutando, já que eu sou mole. Mulher desgraçada, sexta-feira, todo mundo bebendo, eu aqui, largou a bolsa para lá, entrou no carro e foi embora. Tempo é uma coisa que desgasta a gente, deixa a gente sofrendo cada vez mais. Tu olha assim, o tempo te deixa velho, te deixa triste, te deixa cabisbaixo. Se a gente fosse visualizar o tempo aqui de verdade, teríamos que ter essas 3 disposições do tempo para a nossa vida. Mas quando nós somos espirituais, não nos pode faltar tempo de adorar ao Senhor. Não pode faltar tempo da gente buscar a Deus.
Não pode faltar tempo da gente se fortalecer no Senhor, porque o diabo investe todo o tempo que ele tem contra a nossa vida. Aí o pastor chega aqui no culto, na hora de fazer os anúncios, vem para a consagração, alimenta a tua vida. Aí tu fala, cara, consagração, sabe? Pelo amor de Deus, vou descansar até meio-dia. Trabalhei a semana toda, estou cansado, não aguento fazer nada. Vou levantar sábado de manhã para ir para a igreja, pelo amor de Deus. Se o diabo pensasse assim, era fácil, dava para passar batido, mas ele não pensa assim não. Enquanto você está pensando assim, ele está pensando assim, vou aproveitar que ela não vai para a consagração, vou investir mais um pouco lá contra a vida dela. Vou aproveitar que ele não está na casa de Deus, não está orando, não está jejuando, para investir cada vez mais. Vou aproveitar que ele não tem tempo para buscar ao Senhor e vou investir todo o meu tempo contra a vida do crente. Meu amado, faça assim com a tua mão, assim, desse jeito. Ouça o que eu vou te dizer. Com a direita. Com a direita. Pega a tua espada nessa noite. Comece a encher a tua vida da unção de Deus. Comece a encher a tua vida da palavra. Deus está mandando você guerrear contra o teu adversário. Está dizendo que a tua arma que Ele colocou na tua mão é poderosa e infalível para destruir fortaleza. Pega a tua espada nessa noite e começa a combater o inimigo da tua vida, com uma vida de santidade, com uma vida de adoração, com uma vida de busca, com uma vida de humildade diante de Deus, porque hoje Ele derrama uma unção poderosa sobre a tua vida. Abracando, narabacando, narás. Se eu fosse aqui descrever um modo de espadas, eu até tentei pegar umas imagens para colocar aqui, alguns modelos, para a gente ver que tipo de espada que muitas vezes nós estamos usando. A palavra de Deus como espada, ela é infinita, da mesma forma. A palavra espada ela é para tipificar um instrumento. Um instrumento é uma arma branca, na verdade. Ele tem vários tipos de utilidade e cada uma foi desenhada e projetada para uma finalidade diferente. Tem a espada sabre, que é o módulo mais fácil da gente visualizar uma espada. Ela tem uma leve curvatura, tem cerca de 1,15 m de comprimento, que serve, tem gomos ou fios de um lado só. Quando a gente fala espada de 2 gumes ou espada de 2 fios, quer dizer a lâmina, né? Ela tem a lâmina de um lado só e serve para você pegar o inimigo de longe. Geralmente a espada sabre ela é fininha, bem leve, para você conseguir pegar o inimigo longe, bem longe, e ter uma forma de manuseio bem calma, bem tranquila. Quem assiste aqui os espadachim da vida, os combates chineses e japoneses que a gente vê por aí, vai sempre encontrar a tal da katana, que é uma espada que ela foi desenvolvida pelos samurais, também tem esse mesmo design, só que tem vários modos de tamanhos diferentes, tem pequenas, tem médias, tem de tamanho muito longo, cada uma medida tem uma finalidade diferente. Se a gente for pegar os históricos dos bárbaros, a gente vai ver a famosa cimitarra, que é uma espada que a ponta dela é muito pesada, tem uma espécie de um facão na ponta, né? uma outra alça, funciona ali como um machado que utilizavam os bárbaros, que eram homens fortes, né? Muito grandes, para poder destroçar o inimigo, mas o manuseio dela é ruim porque é pesada. Dá uma espada dessa na mão do pastor Ednir, ele vai viver com a mão arriada assim, né? Não vai conseguir levantar. Glória a Jesus. E tem uma mais comum, que é a que todo mundo conhece como espada, de 2 gumes. Ela é reta, tem a sua alça, que é a florete, que é uma espada comprida, que é utilizada em qualquer filme, de qualquer época praticamente.
E é uma espada que foi desenvolvida para fazer um combate limpo e rápido. Ela é bem mais cortante do que pesada, para que realmente você possa atingir o seu inimigo. Quando eu vejo as especificações das espadas, eu vejo o manuseio da palavra de Deus na minha vida. Como é que eu tenho me posto a pelejar contra o meu inimigo? Como é que eu tenho me posto a combater o inimigo que vem se levantando contra a minha vida todos os dias? Muitas das vezes nós usamos a própria espada, a palavra de Deus, de forma incorreta. Usamos a própria palavra de Deus no momento errado, na hora errada, porque não temos a direção e não temos a visão de Deus. Independente do modelo de espada que Deus te deu para você combater, ela é sua. É o seu modo de batalha, é a estratégia que Deus deu para você. Mas preste bem atenção. Isso aqui, meu amado, não é brinquedo. Você tem que ter um cuidado muito grande. Que essa espada aqui, ela não só fere o teu inimigo, mas ela mata a alma também e lança no inferno, se você não souber usar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não basta só você se revestir da armadura de Deus. Eu já estou salvo, estou caminhando, estou buscando. Não basta simplesmente você pegar ela e manusear da forma que você acha que tem que ser. Até para você manusear a espada da salvação de Cristo sobre a tua vida, você tem que estar na direção do Espírito Santo. Você tem que ter a visão de Deus para a tua vida. Meu amado, sabe o que Deus ensina para mim e para você nessa noite? Faça um propósito com Deus, para que Ele te ensine a vencer as guerras que se levantam contra a tua vida. Faça um propósito com Deus, que às vezes você está no deserto, está lutando, está pelejando, e você não consegue ver a vitória, porque a sua estratégia de guerra está errada. Você está manuseando a palavra de Deus de forma errada na tua vida. Deus está dizendo para você, aprenda hoje através do Espírito Santo, para que você possa se colocar de pé e dizer que sou mais do que vencedor e vitorioso diante do Senhor. Porque Deus não te chamou para a derrota. Diga para o seu irmão, Deus não te chamou para a derrota. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor. Deus te chamou para você ser vitorioso. Deus te chamou para você levantar a tua espada e combater o inimigo que se levanta contra a tua vida todos os dias. Porque as suas armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo que se levantaram contra a tua vida. Deus está dizendo para mim e para você hoje nessa noite, cante o hino da vitória. Ele te chamou para você cantar o hino da vitória. Ele quer que em toda batalha que você entre, você possa adorar. Ele quer que em toda batalha você entre, você possa louvar. Ele quer que em toda batalha que você entre, você possa glorificar a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele veio aqui nessa noite para te dar vitória, levantar tuas mãos, a tua espada e combater o teu inimigo, porque Ele é contigo nessa noite. Amém? Fiquemos de pé.